Bom, meninos, vamos começar então, porque sempre que é live de 50% é só a gente, vocês já repararam? Fica sempre mais a gente para bater o papo, para conversar aí sobre o livro. Então, vamos bater um papo aqui. A gente terminou a meta na página 197. Vocês leram até lá? Eu vou falar que eu li mais. Já li bem mais. Não dá para parar, né? Não dá. Nossa, é daqueles livros que quando a gente começa, já era. Ei, Carol, tudo bem? Tudo. Chegou na página aí 197 com todo mundo ou você tá mantendo a meta? Eu li um pouquinho da meta de amanhã. Aí tá todo mundo ultrapassando a meta. É que segunda-feira Vamos pra lá. mim é um pouquinho complicado, aí eu já tento adiantar para não ficar atrasada. Não, mas ó, hoje eu quase pego a meta dos dias pra frente. Pode falar. É, Eu eu das quase, Lianes. eu quase atingi a meta, faltou um tiquinho de nada para terminar o capítulo 19. Ah, então você tá pertinho, porque o capítulo 19 é pequenininho também, não tem muita. Isso. Bom, vocês viram a quantidade de personagens? Isso porque eu não atualizei ainda as duas últimas metas, né? Já tem quase 2 páginas de personagens. Alguns agradáveis e outros totalmente desagradáveis. Então, eu vou começar a conversar com vocês, vamos batendo um papo aqui desde o início, para a gente não perder, né, a linha de raciocínio, né? Eu fui marcando algumas coisas aqui, primeiro sobre o prefácio. Vocês viram, então, que essa terceira edição aqui que a gente tem na mão é a de 1990, que é a que tem mais informações, né? Ele colocou, acrescentou os personagens. Na realidade, ele é o manuscrito original do King, né? Porque antes tinham reduzido algumas palavras para poder vender mais, né? Não sei, na realidade, o que tinha sido tirado do outro, mas pelo menos o que eu li até agora, eu tô achando que não tem nada assim indispensável. Porque a maioria dos livros do King tem muitas coisas que a gente fica pensando que não tem necessidade de estar na história. Mas isso até agora eu não consegui ver nada que não seja necessário, até porque a gente não sabe assim os personagens que vão realmente durar, né? O que acontece, eu não sei se vocês notaram, é que ele aprofunda em personagens que morrem rápido também, né? A gente sabe um pouquinho da história de personagens que acaba que morre assim muito rápido. Eu acho que é meio que para causar uma sensação de, na mesma sensação de perda que os personagens sentem, a gente acaba sentindo também. Vamos lá. Começando aqui então com os personagens, né? Primeiro vocês notaram então que a gente começa a história, acho que é o nome do primeiro personagem que pegou chama Campbell. Tem que abrir aqui a lista de personagens, senão eu vou ficar perdido. É Campbell, né, meninas? Isso. Então, a gente já começa com ele falando de um relógio que ficou vermelho. Para mim, ficou bem perdido no início. Ele fala que ele estava na torre, eu acho que ele era tipo um vigia, assim, do local, como se fosse um guardinha mesmo, né? Sem ser guarda oficial, né? Ele era tipo um segurança daquele local, daquele laboratório. Aí na página 21 fala assim: olhei para cima e vi que o relógio tinha ficado vermelho. Até agora a gente não sabe o que que é esse relógio, por que que o relógio ficou vermelho, né? Parece que é como se fosse um sistema de proteção quando algum vírus vaza, e aí tudo é fechado. Só que a gente teve uma sucessão de erros, né? Não sei se foram apenas erros de tecnologia, mas eu acho que foi uma associação de erros tecnológicos com erros humanos, e o que fez com que o Campbell conseguisse pegar a família dele e sair. Foi um tempo suficiente para ele fazer isso tudo. Então não foi um erro bobo, foi um erro até para mim longo, né? Que ele conseguiu fugir da torre de controle, que era para ter fechado a porta, e ele ainda conseguiu fugir do laboratório, né? Então, para mim, assim, foram muitos erros que levaram a esse vazamento desse vírus. Assim, parece até uma linha de coincidência, uma coisa exagerada. Eu achei que essa parte é a única que eu acho que o King podia ter elaborado um pouco mais. A não ser que a gente vai descobrir mais pra frente que foi uma coisa proposital, né? Não sei o que que vocês acham aí, se foi proposital, vocês já leram esse livro, já viram alguma coisa sobre ele? Então, não sei se eu posso falar isso aqui, né?
Mas eu achei a série a mais recente, né? Chama The Ah, Stand. Agora eu esqueci qual que é quem a produziu, empresa. né? E aí no primeiro episódio mostra assim, depois se vocês puderem ver, tal, Pode falar. deixa uma dúvida com relação a isso, assim. Se foi Que proposital não ou não. é. Então, eu não vou contar não, depois vocês procurarem pra Que vocês vai verem. que tem isso mais pra frente, né? É, porque assim, Não, mas, até onde eu li também não deixa claro. É, parece que foi só uma coincidência. Mas mas aí eu lá na achei assim. série, aí não sei também. Porque parece uma sucessão de coincidências muito grande. Eu até entenderia, por exemplo, se desse tempo dele sair da torre, mas deu tempo dele sair da torre, dele buscar a família dele e dele sair do laboratório, sabe? É, assim, é muito tempo, Na verdade, muito deu tempo. tempo dele chegar lá no Texas ainda, né? Porque eles É, não pegaram ele. Então até eles, até ele até bater lá no notarem, né? posto, né? Até notarem que ele fugiu, demorou mesmo. Foi bem, bem complicado. E aí a gente tem, então, a hora que ele bate no posto, e aí a gente tem a primeira sensação, a primeira especificação da doença, né? Que tá lá na página 30 que ele fala assim: no assento do carona estava uma mulher jovem, a saia suspensa acima das coxas. Para mim, assim, esse comentário não faz sentido, tipo, a saia suspensa acima das coxas. Se a doença não tem nada a ver com isso, né? Apoiado contra ela o corpo de uma criança de cerca de 3 anos de idade. Ambas estavam mortas, seus pescoços inflamados como câmeras de ar. Até a parte onde a gente chegou, eu comecei a entender agora quando se fala seus pescoços inchados como câmeras de ar, porque a gente já está vendo que essa doença, que é o capitão viajante, ataca as glândulas, né? No início ficou meio confuso para mim porque que esse pescoço ficava inchado. Agora já faz mais sentido. A carne adquiria um tom púrpura enegrecido como um hematoma. Essa parte eu ainda não foi bem falada mais para frente, por que que acontece isso, né? Por que que a carne debaixo dos olhos fica inflamada, mas parece, sim, pelo que a gente entende, que quanto mais nova a pessoa, mais, assim, mais, não é debilitada, né? Quanto mais nova, quanto menor a pessoa, mais rápido a doença comete ela. Por isso que, por mais que o Campbell tenha tido contato com a doença primeiro, morreu provavelmente primeiro a criança, depois morreu a mulher dele, né? E por último, provavelmente, foi o que ele morreu. Mas todos os trechos que a gente vê que um adulto teve contato com uma criança e contaminou ela, a criança sempre manifesta primeiro. Não necessariamente morre, né? Porque a gente tem criança aí que não morreu. Quer dizer, morreu também, né, gente? Aquela menina do laboratório que tinha vivido, morreu, né? Esqueci disso. É que morreu tanta gente já que eu tô confusa. Então vocês perceberam isso, né? Que as crianças morrem primeiro, depois vai morrendo de acordo com a idade, como se fosse assim, né? Quanto mais debilitada a pessoa, aliás, os idosos morrem primeiro, né? As crianças, e depois vai morrendo as pessoas com a saúde melhor. Parece até o Covid, né? Várias coisas parecem Covid. É assustador. Uhum. Vamos lá. Meninas, se vocês não quiserem ficar falando também, vocês podem mandar aqui no chat, que eu tô vendo vocês aqui direto também, tá? Pode ficar à vontade. E aí, então, a gente tem a apresentação de dois personagens, que é essa Franny Goldsmith e Jazz Ryder, né? O pessoal do posto, ele fala, assim, muito especificamente, assim, muito por alto de cada um. Tem um personagem do posto que é mais focado, que é como é que é o nome dele? O Stu, né? Que ele não tá contaminado, ele tá lá no laboratório, mas sem sintoma nenhum até agora. E tem a Franny e o Jazz Ryder, né? Ela descobriu que tá grávida, provavelmente é uma jovem na faculdade ainda que engravidou desse Jazz. E eu juro que eu não entendi essa personagem. Vocês conseguiram entender alguma coisa dessa personagem? Eu achei ela assim. Eu entendo a situação que ela tá passando, eu entendo que a mãe dela é muito difícil, entendo que o pai acabou sendo muito. Acabou deixando que muitas coisas acontecessem com ela por permissão, é um pai muito permissivo, né? Mas eu não entendi muito bem o que que ela esperava do Jazz. Vocês conseguem entender o que que ela esperava do Jazz também? Porque ele também é um adolescente, também não é o que ele queria, né? Ter um filho agora. Eu achei que a reação dele foi até normal dentro do que é esperado, né? Dentro do susto que você toma, principalmente dentro da primeira reação.
Mas vocês conseguiram entender essa personagem, entender o que que ela demandava, o que que ela queria, o que que ela esperava? Pra mim é uma personagem muito insossa ainda. O que que vocês acham dela? Eu fiquei com a sensação de que nem ela sabe o que quer. Exatamente, ficou meio perdido, né? Ela queria que ele tivesse uma reação que nem ela sabia qual era. Isso. Muito doido. Isso, Eu fiquei também isso aí assim, eu acho que só tem explicação, que ela não gosta dele, né? Na verdade. É, não quer exatamente. casar com ele. Ela não quer casar com ele, ela também não quer abortar o filho, mas também não quer ter o filho. Ó, depois que ela decide que vai ter, né? Ela não quer ter Pelo que eu entendi, assim, ela não quer ter as consequências de ter engravidado, porém ela também não quer que os outros ajudem ela a enfrentar essas consequências, né? Ficou meio doido. Mas aí a gente tem a apresentação desses dois personagens, e a gente tem então, assim, aprofundado um pouco mais. O pai dela, apesar de ter sido permissivo, parece que é um cara super compreensivo e super bacana, né? A mãe dela é uma pessoa, assim, complicadíssima desde que o irmão dela morreu, parece que vive só para a sociedade, para a imagem. E tem esse jazz, né? Dentro, parece novela, né? Que o King vem apresentando pra gente vários cenários diferentes, vários quadros, né? Deixa eu só responder. Não, depois eu respondo o Bruno. E então, peraí, gente, que eu perdi o fio da meada. Eu tô assim, eu tô falando. Se alguém me tira uma concentração, eu perco tudo. Voltando então pro que eu tava falando. O que que eu tava falando, gente? Tá falando da mãe, né? Da Fran, do Jeff. Isso. Como E ela. parecia novela, né? Você falou. Isso. Que parece que a gente vai sendo apresentado para vários quadros, né? Vários núcleos do livro. E aí, provavelmente, no fim, eles vão ter alguma ligação, né? A gente tem o pessoal do posto. Aí depois a gente tem o pessoal da Cifrane e a família, do Jazz, né? E aí a gente vai ter outros cenários, que são daquele músico, que é um terceiro núcleo, né? E o quarto núcleo, o núcleo que a gente foi apresentado agora, mais para o final aqui da meta que a gente estava lendo, é o do menino que, eu nunca lembro o nome, acho que é Nick, né? Que é surdo-mudo. Então vocês notaram esses quatro núcleos, né? Sim. Sim, sim. Dentro desses quatro núcleos, então, a gente já tem assim. Vocês repararam se era cidade diferente? Eu fiquei meio confuso com isso. Se cada núcleo desse está em um local diferente? Sim. O Stu é lá no Texas, né? A Uhum. Franny é numa cidade litorânea, que agora eu não tô lembrando o nome direito. Eu acho que nem falo o nome. É, é algum Kirt, um negócio assim. O Larry, eu sei que ele sai de um lugar e vai para Nova York. Agora, Exato. o Nick, eu não lembro aonde que ele tá. Mas O é uma Nick está outra numa cidade. cidade. Eu até marquei aqui, uma É na cidade cidade pequenininha. fictícia. Isso. É uma cidade pequena mesmo. Acho que tem pouquíssimos habitantes. Eu tinha deixado marcado aqui, mas até achar no livro desse tamanho onde é que eu marquei fica difícil. A gente vai achando aqui depois. Acho que é Então, assim, Shoyu que chama, isso, parece. shoyu, era um nome super estranho mesmo, esse mesmo, shoyu. Então, assim, a gente já vê que o vírus espalhou e que não tem nada na mídia se falando sobre isso, né? Já tá chegando, assim, ao ponto de cidades estarem sendo isoladas para conter o vírus. E eu achei super interessante, assim, a forma como o King vai colocando pra gente a forma que as cidades estão sendo isoladas, né? Aquele médico de shoyu, né, percebe que não tem como sair da cidade, porque de um lado, uma saída da cidade está interditada para obra, na outro lado da cidade está interditada porque teve um acidente, do outro lado da cidade porque estão construindo um túnel. Então, assim, eles estão dando um jeito de interditar sem causar pânico, porém, assim, as pessoas já estão percebendo que a doença não é um simples resfriado, né? Começa como um resfriado e depois se agrava. O Qualquer. médico também suspeitou de que os funcionários da obra, na verdade, não eram funcionários, eram militares. Exatamente, porque eles se cumprimentavam. Você viu isso? Eu achei muito doido esse negócio, porque ele desconfiou porque pessoas que trabalham em obra não se cumprimentam. Bom, aqui no Brasil não existe isso. O pessoal da obra fica mais papiando que tudo. Aqui do lado da minha casa está tendo uma obra do hospital. O que os pedreiros mais fazem é conversar. Eles estão trabalhando e conversando. Eu fico ouvindo eles falando o dia inteiro.
Se eu estiver dentro de casa, eu escuto falando o dia todo. Então, não, aqui nunca seria percebido por causa disso, né? Aqui, ó, eu queria marcar para vocês que vocês marcassem, vocês anotassem alguns pontos que podem ter relevância, né? Vocês viram que o dia que o vírus vazou foi dia 13 de junho de 1990, 2 horas, 37 minutos e 16 segundos da madrugada. Eu fiquei de olhar, não sei se vocês conseguem olhar, porque meu computador está ocupado aí, se vocês conseguirem olhar rapidinho, se dia 13 de junho de 1990 foi uma sexta-feira 13. Porque ele não ia escolher dia 13 de junho à toa. O King sempre tem um motivo. Olha aí, meninas, se vocês estiverem com o computador perto ou o celular, se dia 13 de junho de 1990 foi uma sexta-feira. Eu fiquei de olhar e esqueci. Continuando aqui então o que eu estava falando, tem aqui na página 56, eles falando que o que aconteceu foi que alguém cometeu um erro com uma caixa e alguém mais esqueceu de apertar o interruptor que teria lacrado a base. Além disso, houve um atraso de apenas 40 e poucos segundos, mas foi o suficiente. Então, essa é a série de coincidências que a gente acha estranho, né? É muita coincidência para uma coisa só. Agora vamos falar um pouquinho, a gente já falou da Franny, agora vamos falar um pouquinho do Larry. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos núcleos. E aí depois a gente encerra mesmo, porque eu acho que a gente está bem na parte de introdução, não tem tanta coisa assim diferente para falar. Por favor, participem se vocês quiserem comentar sobre alguma coisa, tá? No Larry Underwood, né? Ele começou a fazer sucesso com uma canção que eu achei super idiota a tradução, mas que mais tem aí é música fazendo sucesso com letra nada a ver, né? A letra é essa que eu sei que não disse que estava baixando, sei que você não sabia que eu estava no pedaço. Mas, garota, você pode me dizer se alguém pode? Garota, você pode sacar o seu homem? Ele é um cara legal. Diz aí, garota, você saca o seu homem? Eu vou procurar depois em inglês, porque em português ficou muito esquisito. Você saca o seu homem é ótimo, gente. Aqui, mas em inglês, eu olhei. Ele Fala. fala assim, girl, can you dig your man? Então, tipo assim, Também não é. dig eu senti eu não sei se tem uma, né, uma tradução assim com o segundo sentido, mas dig é enterrar, né? No sentido Exatamente, literal. literal, né? Eu achei bem Só se for estranho. alguma gíria, né, que a gente não tem, assim, como se fosse saca mesmo. Isso, Porque se você for traduzir é. saca para o inglês, também não tem uma palavra que defina, né? Deve ser Aí provavelmente alguma gíria mesmo. eu achei que tem o sentido ambíguo isso daí depois, né? Quem você pode Pro enterrar. King, né? É, Literalmente, literalmente. Pro King, nada é mera coincidência. Por isso que eu tenho certeza que o laboratório não é mera coincidência. Então, assim, a gente vê que ele tá estourando e que aí a fama sobe para a cabeça dele, né? E ele começa a gastar todo o dinheiro dele com festas e drogas. Na realidade, ele chega a beirar a ingenuidade, né? Porque ele faz as festas e deixa tudo liberado. Então as pessoas consomem drogas de forma liberada na casa dele, consomem álcool de forma liberada na casa dele, tudo pondo na conta dele. Então, assim, ele acha que ele está rodeado de amigos, está cheio de pessoas, mas na verdade ele não conhece metade das pessoas que estão com ele naqueles eventos, né? Até que chega um cara que nem era tão amigo dele assim, abre o olho dele e fala do tamanho que a conta dele deve estar e que ele não tem dinheiro para pagar. Cara, precisou que alguém externo viesse falar isso para ele, tipo assim, né? E nem amigo dele era. Então, assim, ele tava no fundo do poço, literalmente. Então, ele sai dali, né? Foge até conseguir recuperar o dinheiro dele de novo e vai para casa da mãe dele, né? E aí a gente conhece a Alice Underwood, que para mim é uma personagem muito legal, apesar dela ter os problemas dela, de ter uma dificuldade de se relacionar com o filho, de ter dificuldade de mostrar sentimentos, eu achei ela bastante real, porque ela tenta demonstrar o carinho dela de outras formas, né? Fazendo um café da manhã, comprando as comidas que ele gosta, dando dinheiro para ir no cinema, e a gente vê que tem muita pessoa que tem dificuldade de expressar os sentimentos falando, mas expressa de forma diferente, né? Com esse tipo de serviços, com esse tipo de atos de serviço. E eu fiquei muito triste quando eu vi que ela ficou doente, pessoal, porque assim,
O King colocou ela. São os personagens que o King coloca justamente para causar dor na gente, né? Porque ele colocou o Larry, mostrou que ele era uma pessoa complicada, com personalidade fraca, com vários problemas, vários relacionamentos. E quem fica doente é a mãe dele. Sempre é assim, né? Bom, pelo menos E assim. mostra que ele não era assim um cara tão legal assim, que não tava valorizando tanto a mãe dele, né? O último pensamento dele, ele ficou preocupado é que se a mãe dele ficasse doente ia estragar os planos dele. Tipo, ele mesmo se culpa de ter pensado nisso, mas isso passou pela cabeça dele. Assim, é um personagem real, né? É bem humano. A gente tem pensamentos constantemente na nossa vida, com certeza vocês já tiveram, que a gente fala assim, meu Deus, tira isso da minha cabeça, por que que eu tô pensando isso? Só que a gente vê isso escrito, né? Então tem hora que a gente vê como o ser humano não é nem só bom nem só mal. Ele é uma pessoa interesseira, com um ego muito grande, mas que gosta da mãe dele. A gente vê que ele gosta da mãe dele, porém ele não quer que nada trabalhe os planos dele, né? Nem a morte da mãe, que é meio difícil de engolir, né? Então a gente tem dentro desse núcleo, então, o Larry e a Alice, e a gente já sabe que a Alice está contaminada, mas até onde ela leu, onde a gente leu, ela ainda não morreu. Ela tá bem ruim, tá tentando ir para o hospital, e aí o Larry tenta ligar para o hospital, e aí tem aquela mensagem automática. E a gente descobre também que os locais, né, onde a doença já se espalhou, o telefone foi cortado. Provavelmente para as pessoas não ligarem para outros locais e espalharem o boato e causar um pânico geral, né? Porém, também dificulta que as pessoas dentro da própria cidade se protejam, né? Então, até que ponto vale você evitar o pânico geral e colocar em risco a vida das pessoas? Até para você conseguir contatar um hospital, você não consegue. Chamar um médico, por exemplo, você tem que sair na rua para ir atrás do médico ou ir até o hospital, né? Mais uma vez, o desespero humano tentando conter um dano é maior que a preocupação com a vida de quem se contaminou, né? Saindo do Larry, a gente vai entrar então no Nick. Não é isso? É Nick o nome dele, né? Deixa eu achar aqui, que é bem mais pra frente. Vocês lembram qual que é o capítulo, meninas? Vocês estão muito quietinhas hoje. Eita, não tô achando não. Ah, não, tem um terceiro quadro de pessoas que é esse Poke e esse Lloyd. Eu tinha até esquecido deles, vocês lembravam deles? Ah, agora eu lembrei. Eu só não lembro onde que eles estavam, qual cidade que eles estavam. Não, eu acho que eles estavam fugindo, né? Aqui, ó. Poke e Estavam Lloyd haviam fugindo se do conhecido. estado. Isso. Eles estavam saindo da prisão agrícola em Nevada. Na verdade, eles estavam fugindo, né? Saíram matando uma galera no caminho, roubaram um carro, mataram a família que estava no carro, entraram no posto para roubar o posto, mataram um monte de gente que estava no posto, até que alguém do posto matou um deles, né? Eu tinha esquecido totalmente deles. Totalmente. Sumiu da minha mente. Tanto que eu nem marquei quase nada aqui, ó. E a gente tem a apresentação de um personagem também que chama Sunny Jin, né? Que é o personagem que revidou contra eles quando eles estavam assaltando o restaurante. O restaurante, ou era um posto, acho que era tipo um posto de combustível. E aí eles foram levados para a cadeia. Provavelmente, então, todo mundo da cadeia deve estar contaminado já, né? Porque, se eu não me engano, fala que um deles estava com alguns sintomas. E aí a gente vem então pro. Então são 5 núcleos, agora a gente vai pro sexto núcleo, que é o do Nick, que é surdo-mudo. E para mim, até agora, o Stu é um personagem assim, que a gente não teve muito aprofundamento ainda. A gente sabe que ele não tem a doença, que ele não pegou, é o único que a gente tem certeza absoluta até agora que não pegou a doença. A gente supõe que o Larry não vai ter, porque ele não tem sintoma nenhum ainda. E a gente supõe também que o Nick não vai ter, porque ele esteve em contato com várias pessoas com o vírus e ainda não teve. Porém, a gente já sabe que tem pessoas que demoram para ter o vírus, né? Tipo a menininha que era chamada de princesa,
né? Alguma coisa assim, que demorou para se contaminar, mas chegou uma hora que ela também se contaminou e começou a apresentar a doença. Eu acho que ainda vai ser explicado ainda para a gente por que que algumas pessoas se contaminam rápido, outras demoram para se contaminar e algumas não se contaminam. Mas a gente tem esses três quadros de pessoas, né? Contaminou e morreu, não contaminou e demorou para contaminar. Então a gente nunca tem certeza se a pessoa vai se contaminar ou não. O Stu a gente tem certeza que não, porque já se passou muito tempo, né? Mas o Nick e o Larry a gente não tem certeza ainda. A questão do Nick, então, é que a gente tem um andarilho, né? Ele é um rapaz novo, deve ter aí por volta dos 20 e poucos anos, né? Eu acho que é isso, né, meninas? 20 e poucos? 22. Isso. Que ele aprendeu tudo que tinha na vida sozinho, ficou órfão muito novo e acabou tendo que se virar na vida, né? Ele é surdo e mudo de nascença mesmo. Ele não é mudo simplesmente porque ele não ouve, o que acontece com muita gente, né? Ele não consegue emitir nenhum som, inclusive quando ele toma aquela surra desnecessária, né? Porque simplesmente não fez sentido muito para mim. Por que que o pessoal se juntou para bater nele se ele não tinha dinheiro, não tinha nada, roubaram o dinheiro dele tudo, né? Mas agrediram ele de uma forma exagerada, simplesmente porque ele não chorava, porque ele não gritava, porque ele não emitia nenhum som, por ruindade pura mesmo, né? E depois dessa agressão, então, ele vai preso, porque ele foge e é quase atropelado pelo carro do médico, e aí levam ele para cadeia, e quando ele acorda no outro dia, ele conta o que aconteceu, e o xerife da cidade, então, descobre que foi o sobrinho dele, né, que acabou causando esse estrago. E no fim das contas, o sobrinho ainda foge, né? E aí eu fiquei pensando, né, se o sobrinho fugiu porque deu tempo de fugir ou porque o xerife deixou ele fugir? Porque em vez de ir Não é o atrás dele cunhado primeiro, dele? isso, cunhado. Porque ao invés de ir atrás do cunhado primeiro, ele foi atrás dos comparsas, né? Para mim ficou meio confuso. Porque se ele foi o principal, se ele foi quem mais agrediu o Nick, se ele machucou o Nick com anel, cortou o rosto dele e tudo mais, por que que ele foi atrás do comparsa primeiro ao invés de ir atrás dele? Vocês pararam para pensar nisso? Não, mas faz É. sentido, né? Porque para mim eu fiquei assim, gente, por que que ele foi atrás do Vic primeiro, assim, se em vez de ir atrás do cunhado, que foi o que mais machucou, né? Onde ele Ah, eu sabia, ele acho, sabe? eu Pra acho que eu falar. lembrei porque ele falou que um dos meninos ia dedurar os outros, que o cunhado ia falar que era mentira e tal, então acho que ele quis pegar aquele que ia soltar que era verdade primeiro Ah, para sim, poder sim. ter Foi um isso motivo mesmo. mesmo. Sim. É, eu que já vou pensando mal de todo mundo mesmo, mas faz sentido isso. Porque senão ele ia acabar arrumando um jeito de enganar ou dos meninos fugirem, né? E ele se livrar. Tá certo. Assim, não me convenceu, mas tá certo. O... Sim, continuando, né? E aí, quando o Nick vê, o xerife já tá com alguns sintomas de resfriado. E com o xerife foi o personagem que a gente viu o desenvolvimento da doença de mais próximo. Não sei se vocês notaram isso, né? A gente viu a evolução da doença de forma mais próxima. A gente viu ele começando a espirrar com um resfriado leve, de repente ele começou com uma febre, aí da febre ele começou a sentir uma dor na garganta, né, na região das glândulas aqui e a febre cessou, ele melhorou um pouco, depois ele piorou de novo. A aspirina não ajudou a baixar a febre dele, né? É o personagem que a gente tem mais informações sobre a evolução da doença. E a partir daí, então, o médico que vai acompanhar ele vai falar pra gente sobre os sintomas dessa doença. Deixei marcadinho aqui, ó. Tá na página 187, se vocês quiserem olhar, meninas. Estes são os sintomas de resfriado comum, gripe ou pneumonia. Está aqui em cima. Os sintomas são todos muito comuns. Calafrios, febre, dor de cabeça, fraqueza e debilidade gerais. Perda de apetite, dor para urinar, inchaço das glândulas, progredindo de brando para agudo, inchaço nas axilas e nas virilhas, fraqueza e insuficiência respiratória. O inchaço nas axilas e nas virilhas provavelmente é por causa da infecção que dá aqueles nódulos, né? O inchaço dos gânglios, normal. Fraqueza, e aí provavelmente a pessoa morre por insuficiência respiratória. Mais uma coisa que lembra muito Covid, né?
os sintomas, não sei se vocês repararam. Só faltou a perda do olfato e perda do paladar. Se tivesse, só perda de apetite por aqui. Mas se tivesse, ele tinha se imaginado o Covid, né? Porque não dava Ah, tempo, né? Morria rápido demais. porque senão ia ter isso também, né? Aí o próprio médico fala que os sintomas são de resfriado comum, gripe ou pneumonia. Só que a gente pode curar todos eles, né? A não ser que o paciente seja muito jovem ou muito velho. E aí a gente sabe que realmente essa doença também, que é o capitão viajante, contamina mais rápido pessoas jovens e pessoas muito velhas. Ou talvez já debilitado por uma doença prévia, né? Os antibióticos não combaterão todos eles, mas não esta doença. Ela comete o paciente rápida ou lentamente. É isso que eu falei para vocês. Eu queria saber o que que vai diferenciar isso, sabe? Provavelmente a gente vai ver mais pra frente. Por que que algumas pessoas morrem rápido? A mãe do Larry, por exemplo, ela apareceu com sintoma de manhã e no fim do dia, quando o filho foi na rua e voltou, ela já estava caída no chão, assim, num estado gravíssimo, né? Ou seja, nela a doença pegou muito rápido. Já o xerife, por exemplo, ele demandou vários dias para a doença ir se agravando até ele morrer. Então, tem essa diferença aí para cada pessoa. A coisa evolui, regride, evolui de novo, a debilidade aumenta, o inchaço piora e sobrevém a morte. Alguém cometeu o erro e estão tentando encobrir. O médico já sacou, então, que vazou alguma coisa esquisita aí, porque a doença não faz muito sentido. Além de nenhum telefone estar funcionando, né? E das saídas da cidade estarem isoladas. Então, a gente sabe que o xerife vai morrer e que o Vic também, né, que tá preso lá, também vai morrer, e os outros dois presos vão ficar lá sem nenhum tipo de assistência, e o Nick, ao invés de tentar fugir, vai ficar lá para poder ajudar eles, né? Porque ele tem um senso de responsabilidade. Eu até gravei bastante essa frase aqui, porque eu acho que vai ser a característica principal do Nick no livro. Ele tem senso de responsabilidade. Apesar daquelas pessoas terem agredido ele, apesar de tudo que aconteceu, ele se preocupou de estar junto ali, né, de não deixar eles morrerem de fome, de não deixar eles abandonados, porque eles estavam presos, não iam conseguir sobreviver daquela forma. Achei isso sensacional, ou seja, a gente já tem personagens, assim, características bem centradas de alguns personagens, né? O Stu, que é uma pessoa que não liga muito para a vida, não tá muito nem aí, ele já sofreu bastante e ele só quer ter a vida dele de volta. A gente tem o Nick, que é esse rapaz que já sofreu muito, que é surdo-mudo e tem bastante senso de responsabilidade. A gente tem o Larry, que é o egoísta, né, preocupado com a vida dele, com o dinheiro. E quem que é o quarto, gente, que tá vivo ainda? A Franny, né, que a gente não consegue entender muito bem o que é que passa na cabeça dela. Ela é meio surtadona mesmo, né? O que que vocês E o querem Lloyd, comentar né? mais? E tem o Lloyd, que é loucão, né? Louco de pedra. Violeta. Então a gente tem 5 personagens aí. Como vocês já sabem, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo de curiosidades. Vocês chegaram a ver que eu fiz do início, o vídeo de apresentação? Eu não vi ainda, não. No vídeo de apresentação, a gente sabe que esse livro aqui é dividido em 3 partes. Tem a primeira parte, que é a apresentação dos personagens pra gente, né? E a apresentação da doença do Capitão Viajante. A gente tem a segunda parte, onde vão aparecer 2 lados da história, né? A gente vai ter um lado bom e um lado ruim, vai ser bem dividido assim mesmo, em A e B, né? Vai ter essa dicotomia de bondade e ruindade bem específica nesse livro. E depois a terceira parte, que vai ser o desfecho, como é que tudo vai se resolver. Então a gente já começa a ver dentro desse trecho para onde que cada personagem parece que vai se encaixar, né? A gente pode estar enganado, mas, por exemplo, o Lloyd, você já sabe que ele vai para o lado ruim. O Nick, por exemplo, a gente já tem certeza que vai para o lado bom. E aí a gente começa com algumas reflexões. O Stu, a gente não sabe para que lado vai, né? O Larry principalmente, a gente não sabe se ele vai tender para o lado ruim, né? Para o lado egoísta, que só pensa em si, ou para o lado positivo, para tentar construir uma vida em conjunto, né? Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar por aí. Eu sei que a gente tem muito personagem na história, porém, com certeza, muitos vão morrer ainda e muitos novos personagens virão, né? O que que vocês estão achando da leitura? Vamos um por um, vocês me contando aí. Primeiro, vamos lá. Amanda, o que que você está achando até agora? Como é que foi ler para você? Está fluindo? Está agarrado? Não tô conseguindo parar de ler. É essa.
E Pior que é. por isso que eu tô bem na frente já. Eu fico até com medo de falar alguma coisa Não, pra e não assim, dar. eu achei que 24 páginas por dia fosse ficar pesado, porque normalmente eu gosto de acordar cedo para ler, né? Então, quando eu acordo, cara, eu leio 24 páginas assim, desse livro em 40 minutos, porque a gente fica ansiosa para querer saber, a gente não para, não distrai. Porque eu tenho muito problema de leitura, assim, quando a leitura é muito densa, a minha atenção ela desfoca muito. Então, eu tenho que ficar toda hora puxando minha atenção pro livro de volta e lendo, às vezes, os trechinhos que eu desfoquei, né? Nesse livro, não, eu consigo ler e seguir, assim, uma tacada só. Quando eu vejo, acabou a meta. E é muito rápido. E você, Sim. Carol, o que que você tá achando? Eu só não tô lendo mais além da meta, porque eu não consigo por conta da faculdade, mas quando eu pego para ler, eu tô conseguindo ler assim, flui muito rápido. É uma delícia, né? Realmente, assim, é um livro fácil de ler, apesar de ser grande, né? E você, Odasliane? Ah, eu atrasei muito no começo por causa do estágio da faculdade. Mas aí na sexta-feira eu li do capítulo 5 até o 15. Quase não É, conseguia parar de ler. E hoje a é primeira isso coisa que eu aí. fiz quando acordei foi pegar o Kindle para continuar lendo. Acordei 6h30 no domingo e comecei a ler já. É isso que eu tô falando, assim, é uma leitura fluida porque o tamanho do livro assusta, né? Eu já li um livro grande do King que eu li It, a Coisa. Pra mim, assim, o It foi mais difícil, sabe? O It eu tive que me forçar a ler e a prosseguir algumas partes. Se vocês continuarem comigo até a época de It, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque o It é meio Eu já truncado, li, sabe? Você eu já sentiu isso li, mas também, It? eu não, eu li em 3 semanas. Caraca, você leu muito rápido. Eu Você achei gostou que muito, então. eu gostei. É que na época também eu tava de férias, não tava fazendo nada, então, tipo, consegui pegar. Meu objetivo de vida era terminar o livro. Não, eu li na época, acho que uns 2 meses e meio também. Foi na época que eu fiquei sabendo que ia sair o filme, né? Aí eu comprei pra ler. Mas pra mim foi mais difícil. Porque, assim, algumas coisas. It é mais um terror sobrenatural sem muita explicação. Então, pra mim fica mais difícil de entender, sabe? Acho que fica mais truncado por causa disso. O Dança da Morte, não. É tipo um vírus que pode acontecer, é explicado. E acaba que a gente viveu há pouco tempo uma coisa parecida, né? Então, acho que é por isso que fica muito real pra gente. Pra mim, pelo menos, é um livro extremamente real. Se parar pra pensar assim, que morreu, acho que muita gente, eu não tenho nem o número exato, porque eu parei de ver realmente, porque estava me fazendo mal da quantidade de pessoas que morreram por Covid, mas o Capitão Viajante é fora da realidade, porque mata 99% das pessoas que contaminam, né? Mas é muito próximo do que a gente viveu, né? O It, eu acho que também ele vai e volta, né, no tempo. Ele vai lá na Tem frente, isso. depois volta lá atrás. Esse não, ele parece que é uma sequência direta, né, de acontecimentos. Isso. Parece que eu tô lendo um filme. Vocês têm essa sensação? Sim, total. É isso aí. Pra mim, por enquanto, parece que eu estou lendo um filme. Falam assim que quando a gente chega na parte do meio, fica um pouco mais lento. Como todo livro do King tem aquela parte que é mais lenta, mais descritiva, para ele a gente fazer a gente entrar mais na vida do personagem. Mas eu acredito que a gente já vai estar tão assim imersa na história que não vai ser difícil, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? Acho que teve alguns personagens que a gente esqueceu. Não tinha uma família que estava viajando, A aí família que estava viajando. eles pararam o carro para pedir informação e aí Tem, se tem esse contaminaram. pessoal. Cara, Aí a eu gente vê fiquei. que os mais jovens se contaminam mais rápido, adoecem mais rápido, no caso, Exatamente. porque a família É toda se isso contaminou ao aí. mesmo tempo e o filhinho mais novo foi o primeiro a apresentar os sintomas. É isso aí. E foi essa parte que eu até peguei um trecho ali pro meu marido, porque eu falei assim, cara, olha isso. Porque quando começou a se falar muito de Covid, a gente, pelo menos os primeiros meses, lá para março de 2020, eu tinha a sensação de que a gente não podia fazer nada, a gente não podia sair de casa, a gente não podia fazer nada, porque a gente saía, a gente contaminava os outros. Eu não passava nem na porta da casa da minha mãe, na porta da casa dos meus sogros, com medo de eu ter pego em algum lugar, porque eu sou dentista, né? Então, assim, eu tinha que trabalhar.
E aí eu com medo de eu pegar e contaminar, e a gente tinha a sensação de que era assim, passou, contaminou. Vocês tiveram essa época que vocês tinham essa sensação? Sim. Sim, essa parte foi horrível mesmo. Eu digo Eu assim do que... livro que foi muito igual mesmo. Exato. E aí, assim, eu até sublinhei, eu queria ver se eu acho aqui, porque foi o trecho que eu. Porque meu marido não é leitor, tá? Mas foi o trecho que eu li pra ele, porque foi bem chocante. É uma hora que ele fala assim que. Acho que esse aqui, ó. Não, esse aqui tá falando da mulher que contaminou todo mundo, da Bradford. Acho que é por aqui mesmo. Por aqui, ó. É que Joe Bob se sentia ótimo. Tá na página 99. Morrer era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Não obstante, já era um homem doente. Havia saído do posto Texaco de Bill Hapscomb com mais do que gasolina e deu a Harry Trent mais do que uma multa por excesso de velocidade. Harry, um homem gregário que gostava do seu trabalho, passou a doença para mais de 40 pessoas durante aquele dia e o seguinte. Quantos aqueles 40 infectaram é impossível dizer. Se fizer uma estimativa conservadora de 5 para cada um, são 200. Usando a mesma fórmula conservadora, seria possível dizer que aqueles 200 infectaram 1.000 e esses 1.000, 5.000 e os 5.000, 25.000. E aí ele vai falando, né, que eu acho que é nessa parte aqui mesmo, meninos. Aqui, ó, quando fala da doença, na página 102. Está aqui. A corrente Capitão Viajante funcionou muito bem. A pirâmide estava de fato sendo construída, não da base para cima, mas da ponta para baixo. Tal ponta sendo um falecido guarda de segurança do exército chamado Charles Campion, aqui se faz, aqui se paga. Só que em vez de o carteiro trazer para cada participante um pacote de cartas após o outro, cada qual contendo uma nota de $1, a Capitão Viajante trazia sacos de dormir com um corpo ou dois cada, e trincheiras e covas coletivas. E, por fim, corpos jogados nos oceanos de cada costa e em pedreiras e nas fundações de um sem número de casas. E, no fim, é claro, os corpos iam apodrecer onde caíssem. Então, a gente já sabe qual vai ser o futuro dessa doença. King conta aqui nesse trechinho, né? Apesar de a gente não ter chegado nesse ponto ainda, mas esse aqui, para mim, foi bem chocante, porque quando começou o Covid, tinha uns vídeos de teoria da conspiração que as cidades não iam conseguir conter o número de mortos, que iam achar corpos espalhados pela cidade inteira se a doença continuasse se espalhando daquela forma, o que não deixava de ser real, que foi a vacina que impediu que isso acontecesse, né? Mas, assim, esses trechos, para mim, acho que é bem chocante de ler, né? Você tá certo, a gente esqueceu deles mesmo. E eles estão andando por aí espalhando a doença para todo mundo e eles não morreram ainda, né? Vamos ver quantas gente mais eles vão espalhar, porque eles estão fazendo uma viagem. Acho que eles foram à Disney, eles entraram para comer em um monte de restaurante. Eles contaminaram a Disney inteira, né? Não, eu acho que eles foram na Disney antes de pararem para pedir informação. Não, eu acho que foi depois. Foi? Porque para mim eu tinha Eu, visto que depois que eles saíram daquela lanchonete onde eles pararam, eles foram para um hotel. Aí nesse hotel eles estão contaminando todo mundo. E aí sim, depois sim, de lá verdade. eles foram atrás de um médico e fala que tá lotado lá, que vai demorar o atendimento. Então lá eles também estão passando para todo mundo. É isso mesmo. Tá certo. Ah, e o Larry provavelmente que estava no cinema assistindo, né? Por isso que eu acho que o Larry não vai se contaminar. Vocês lembram que o Larry foi no cinema e um homem na fileira de trás estava tossindo também? Vocês Sim. lembram dessa cena? Então eu acho que o Larry também não vai se contaminar igual o Stu, né? Ele vai ser um dos livres de vírus. Mas tá certo, pessoal. Então, é, tem muitos E aquela personagens aí. cena do que acho que se eu não me engano são dois repórteres que eles vão chegar perto de uma base e eles abrem fogo. E eu fiquei tipo, Sim, gente, é isso mesmo. Eles meio que viram, né, que são repórteres. Aquela área ali é protegida. Então a polícia tá chegando num ponto. Eu não sei se ali também é polícia ou se é os seguranças do laboratório, né? Não sei, como se fosse uma parte obscura de proteção, né? Estão É proibindo uma até forma de. bem. Oi, pode falar.
Pode falar, mano. Eu achei uma forma bem estranha de conter doença, né? Assim, matando todo mundo. É por aí. Eles simplesmente abriram mão das cidades que se contaminaram, sabe que todo mundo vai morrer ali e só querem que morra ali e morra, suma o vírus, né? Mais ou menos isso. Como se aquilo ali fosse conter o problema. Mas óbvio que não, porque até eles descobrirem, a cidade já saiu gente, né? Sai gente da cidade todo dia, essa pessoa já se contaminou e já levou. Mas eu fiquei chocada mesmo, como que eles vão fazer qualquer coisa para esse boato do vírus não se espalhar. Por isso que eles fazem isso com os repórteres, né? Tanto que não saiu a reportagem no dia seguinte, porque eles morreram, né? Mas é isso aí, a gente vai. Acho que a gente vai ver o pior da humanidade até todo mundo morrer. Vai ser bem assim mesmo. Ele é mestre nisso, né, o King? De mostrar isso. Como que o ser humano pode ser ruim, né? Sempre, sempre. E assim, é o que a gente vê, por exemplo, tanto que ele já apresenta o personagem Nick pra gente como sendo uma pessoa que só sofreu na vida e ainda é apresentado pra gente tomando uma surra sem motivo nenhum, né? Então a gente vê que ele quer mostrar pra gente que não existe motivo no sofrimento do ser humano, eles simplesmente sofrem, né? E encare isso, que é a vida. Mais ou menos o que o King sempre tá mostrando pra gente. Mas muito obrigada, meninas. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Foi ótimo encontrar com vocês. Eu relembrei muita coisa que eu não estava lembrando. E como são muitos personagens, algumas coisas não ficam na nossa cabeça. Algumas cenas, por exemplo, em mim marcou umas cenas, na Carol marcou outras, na Amanda marcou outras, eu das Liane. Isso. Eu ainda vou falar até o final do clube, tá certo o seu nome. A gente lembrou de outras, focou em outras. Então, eu acho assim muito bacana esses encontros. Eu sei que o de 50% da meta sempre é mais vazio, porque as pessoas acabam se enrolando e chegam, né, no final junto com todo mundo. Mas é muito bom poder conversar com vocês que as coisas vão entrando na cabeça, tá? Obrigada. Boa noite para vocês, meninas. Boa É bom noite, aguardo conversar, vocês. né? Ótimo. E no domingo à noite a gente não tem nada mesmo para fazer, além de ver televisão, ver filme. É melhor a gente conversar sobre livros, né? Espero vocês então na live de 100%, tá? Não desistam, é grande, mas é bom. Desistir Beijos, não. E meninas. até a próxima live. Tchau, boa noite. Boa Até, noite. tchau. Boa noite. Boa noite.